Bem, eu sou o professor Jorge Mari e irei abordar alguns tópicos importantes da disciplina Produção do Espaço Geográfico 1. O primeiro deles são as teorias demográficas. A primeira teoria é a teoria malthusiana, que foi elaborada pelo inglês Malthus, onde em seu livro ele falou o seguinte, que o primeiro postulado, que se não houvesse as guerras, as epidemias ou até mesmo os desastres naturais, a população ela tenderia a duplicar a cada 25 anos, ou seja, seria uma progressão geométrica, a população não pararia de crescer. O segundo postulado diz o seguinte, que o crescimento da produção de alimentos cresceria em uma progressão aritmética e teria um fator fixo, que seria o próprio limite dos territórios. Então, Malthus ele concluiu o seguinte, ele concluiu que a população ela cresceria em um ritmo muito mais acelerado do que a produção de alimentos. E o que isso poderia gerar? Poderia gerar fome, poderia gerar várias consequências, o que poderia, na verdade, abalar a população e as necessidades de todos. Então, hoje a gente sabe que as conclusões de Malthus, na verdade, não deram certo. Por quê? Primeiro porque ele dizia que a população iria duplicar a cada 25 anos, o que na verdade não ocorreu. E segundo, porque a produção de alimentos ela seguia um ritmo bem próximo do desenvolvimento tecnológico, principalmente aplicado na agricultura. A segunda teoria é a teoria neomalthusiana, onde na verdade vai abordar o quê? Ela vai dizer que a ocorrência da fome nos países subdesenvolvidos tem relação direta com a grande quantidade de pessoas. E isso, na verdade, é uma teoria que foi muito bem abordada pelos países desenvolvidos e também pelas elites desses países subdesenvolvidos. Então, os teóricos dessa teoria afirmam o seguinte, que devido a ter uma grande quantidade de jovens em um determinado país, determinados recursos seriam colocados em áreas sociais, como a educação e a saúde, e setores produtivos seriam desviados, né? Ou seja, esses setores produtivos que poderiam ter um desenvolvimento econômico para o país e até mesmo para a própria sociedade. Então, o problema, na verdade, não é a questão da quantidade de pessoas em um país, e sim os recursos que são desviados muitas das vezes que poderiam ser utilizados para a população. Então, os neomalthusianos, o que eles criam? Para tentar diminuir essa alta taxa de natalidade nos países subdesenvolvidos, eles vão criar algumas políticas. A primeira delas é a adoção de um controle de natalidade, o que a gente conhece mais popularmente como planejamento familiar. A terceira teoria é a teoria reformista, que na verdade ela é uma oposição às outras duas. A teoria reformista ela é bem mais realista, bem mais objetiva e vai dizer que a miséria, na verdade, não é fruto da quantidade de pessoas em um país, e sim da injustiça social, sobretudo da divisão da renda, que é muito grande em países subdesenvolvidos. Por isso que essa teoria ela é bem mais objetiva e realista, haja vista que leva em consideração alguns elementos importantes, os elementos econômicos, sociais e até mesmo demográficos relacionados com o dia a dia. Outro tópico importante da disciplina são as pirâmides etárias. As pirâmides etárias, na verdade, ela é um gráfico populacional e que leva em consideração a estrutura sexual, que é homem e mulheres, né? E a questão também das idades, a faixa etária, que didaticamente podemos dividir da seguinte maneira. De 0 a 19 anos são os jovens, de 20 a 59 são os adultos e de 60 em diante são os idosos. Uma outra divisão importante é no caso de uma pirâmide etária, que no caso da base dessa pirâmide é representada pelos jovens, o meio da pirâmide é representado pelos adultos, o topo ou o ápice é representado pelos idosos. Mas, na verdade, como é que a gente pode diferenciar uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido? É muito fácil. Inicialmente, temos que analisar a estrutura, no caso, a base. Se essa base dessa pirâmide é muito larga, isso significa que há uma alta taxa de natalidade, ou seja, uma grande taxa de natalidade faz com que esteja uma grande quantidade de jovens. E no caso de um topo estreito ou um ápice, isso significa que há uma baixa expectativa de vida. No caso, isso é o que caracteriza uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido. Diferentemente de um país desenvolvido, que é bem diferente. Ou seja, se analisarmos a pirâmide etária de um país desenvolvido, primeiro, a base ela é mais estreita. Isso significa que a taxa de natalidade é bem menor em comparação com um país subdesenvolvido e o ápice ou topo dessa pirâmide é mais alargado. Isso significa o quê? Significa que há uma alta expectativa de vida em relação às pessoas dentro desses países desenvolvidos. E no caso brasileiro, como é que fica a pirâmide etária? A pirâmide etária do Brasil está por um processo de mudança. Essas mudanças são bastante significativas devido ao próprio crescimento do país. E isso faz com que essa pirâmide seja totalmente diferente.
vamos dizer o seguinte, a pirâmide etária do Brasil antes tinha uma base alargada. Isso significava que tinha uma alta taxa de natalidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essa base está mais estreita, significando que está nascendo poucas pessoas, né? E o topo ou o ápice está se alargando. Isso significa que há uma expectativa de vida bem melhor para os brasileiros. E, claro, isso tem alguns fatores. O primeiro fator que a gente pode destacar, por exemplo, no caso, é a entrada da mulher no mercado de trabalho, que isso faz com que haja uma baixa taxa de natalidade. Então, a pirâmide etária do Brasil, o topo ou o ápice dessa pirâmide está, na verdade, tendo uma expectativa de vida melhor dos brasileiros. Isso tem relação com os níveis fundamentais médicos e sanitários, e sem falar também da questão da relação dos filhos, né? Devido à base estar mais curta, isso tem relação com os filhos, ou seja, o custo de criação desses filhos está cada vez mais caro. E isso faz com que, no caso, de forma geral, essa pirâmide etária brasileira esteja em processo de mudança, de transformações.